Olá, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho, são 19 horas e 4 minutos, e eu vou conversar com vocês hoje sobre alguns temas em razão de pedidos de alunos, dos meus alunos, colegas, clientes e até mesmo familiares. O primeiro tema vai ser sobre aquela questão do aborto sentimental ou do aborto necessário, que envolve duas crianças, uma menina de 11 anos e um menino de 13 anos. Segundo tema, nós vamos conversar sobre o STJ, a decisão do STJ no que diz respeito à rescisão unilateral dos contratos de prestação de serviços para pacientes que estejam em tratamento, seja eles um tratamento grave ou um tratamento que não seja tão grave assim, vamos colocar desta forma. E o terceiro ponto, nós vamos conversar um pouquinho sobre o caso daquela menina, aquela procuradora de registro, que foi covardemente espancada por um outro procurador, um ser desprezível, quais as consequências e se o delegado, o primeiro delegado que atendeu a ocorrência, se ele acertou ou se ele errou. Bom, vamos lá. Vamos começar então pelo aborto sentimental, ou aborto necessário, que tem a previsão legal no nosso Código Penal, lá no artigo 128, inciso 2º, que fala da vítima que é mulher vítima de estupro. Ela tem o direito a fazer o aborto resguardado o tempo desta gravidez. Some-se a isso, geralmente a vítima que é vítima de estupro, quando já procura a autoridade policial no momento subsequente ao ato, já é encaminhada para o Hospital da Mulher, já toma a pílula do dia seguinte, enfim, tem muitas situações, muitos protocolos que são elaborados em prol desta mulher. A sociedade ficou indignada com a juíza e com a promotora, que entenderam que a juíza monocrática e a promotora não foram zelosas, que elas foram insensíveis diante de uma criança de 11 anos que estava grávida e que, portanto, essa criança teria o direito à prática do aborto necessário ou do aborto sentimental. Figura do artigo 128, inciso 2º do Código Penal. Ora, a meu ver, a meu sentir, e o meu entendimento guarda ressonância com muitos profissionais da área da saúde, a juíza não agiu de forma errada e muito menos a promotora. Primeiro porque não se tratava de um estupro, tratava-se de uma relação consensual entre duas crianças, a menina de 11 e o menino de 13 anos, que vivem sob o mesmo teto e que os pais não se atentaram ao que estava acontecendo. Só se atentaram ao resultado quando o corpinho daquela menina começou a exteriorizar os sinais clássicos da gravidez. Se não houve estupro, se foi uma relação consensual entre duas crianças, com todo o respeito falando, a juíza não podia se valer da figura do artigo 128, inciso 2º, porque nesse artigo diz respeito a estupro e não a uma relação consensual. E pelo que se apurou,
das notícias que se achegaram, não houve uma relação forçada, houve uma relação entre duas crianças que, seja pela curiosidade ou porque se apaixonaram, acabaram tendo uma relação sexual. O segundo ponto em que nós entendemos que a juíza não errou, tampouco a promotora, diz respeito a tentar fazer um aborto em uma criança com 5 meses de gestação, ou 22 semanas. 22 semanas ou 5 meses de gestação, o feto, a criancinha já está formada dentro da barriguinha do útero da mulher. Já tem os olhinhos, tem a boquinha, tem os bracinhos, tem a genitália, já tem as suas perninhas, já é um feto desenvolvido. Uma criança é um ser vivo que ali está indefeso. Com 22 semanas, esse feto já desenvolveu as papilas degustativas, já tem o seu sistema límbico do cérebro que é responsável por todos os sentimentos e emoções que está desenvolvendo, já se comunica com a sua mamãe, basta um estímulo na barriga, uma música, já se comunica. – 22 semanas, 5 meses. A juíza não erra quando ela, de uma forma humana, sem adentrar na questão da relação que as duas crianças tiveram e do poder de vigilância e tutela e curatela dos pais, dos genitores, de ambas as crianças, parece que o menino é filho só do padrasto e assim vai. O que ela entendeu? Eu vou expor essa criança a um aborto que pode trazer consequências graves no futuro para ela, que vai ser uma violência a ser praticada nesse corpinho tão frágil. Ou eu vou permitir que ela tenha um pouquinho mais de paciência, que vá até o 7º mês, em se fazendo os exames e constando que o feto está totalmente formado, que já é uma criancinha, já é um ser vivo ali, um cérebro, um coração, pulmão, rins, intestino, tudo funcionando. Eu posso provocar o parto, antecipar o parto, ou espero mais 4 meses, portanto 9 meses, faz-se um parto assistido, porque quer queira que não, é um parto de alto risco por se tratar de uma criança. E depois, com a vinda desta criança ao mundo, então coloca-se essa criança para a adoção. Então veja, o que essa juíza, essa promotora tentaram fazer é dar dignidade a essa criança, às duas crianças, a mãe e a criancinha que estava no útero dela, para que não participasse de um ato tão truculento que é o ato do aborto. Mais 2 meses, 7 meses, eu poderia provocar a antecipação do nascimento do parto, ou mais 4 meses, o parto normal assistido. Eu entendo que a decisão que autorizou o aborto de um feto com 22 semanas, 5 meses, totalmente completinho, na verdade foi um assassinato. Foi um homicídio sem direito de defesa da vítima, que era aquela criança que estava sendo gestacionada. Eu convido os senhores a pensar na seguinte cena. O feto está ali, coraçãozinho batendo,
já tem sensação periférica, já interage com a mãe, e de repente entra um instrumento que vai triturar aquele feto. Imagine você vendo um RN, um recém-nascido seu, por um descuido, sendo triturado por uma máquina. Como você ficaria? O que você faria da sua vida? É fácil falar no aborto, porque é algo que a receptora, que é a mãe, não vê. Ela não vê o que está sendo feito com aquele feto. O trituramento daquele feto. Existe um filme que demonstra o sofrimento de um feto quando ele está sendo morto, assassinado dentro do ventre de sua mãe. Eu entendo que a decisão que autorizou este aborto foi, na verdade, um pacto de assassinato. Ah, mas Jaime, essa criança com 11 anos estava correndo risco de morte. Não consta nos autos que ela estava correndo risco de morte. É certo que um parto numa criança de 11 anos de um útero infantil é um parto que merece todas as atenções, não só para a criança, como para a mãe. Mas nós não podemos esquecer que na década de 20, 30, 40 e até 50, nesses rincões do nosso país, crianças se casavam com homens mais velhos e com 12, 13 anos engravidavam. E tinham seus partos normais. Numa época em que nós não tínhamos plantel tecnológico para dispor para essas crianças. E não tinham um filho só, não. 6, 10, 15. A minha avó, a minha falecida avó, a primeira gravidez dela foi com 13 anos de idade. Com 14 ela estava parindo. E foram, salvo engano, acho que 16 filhos que ela teve. Eu tenho tios que são mais novos do que eu e eu peço bênção a eles. É uma tradição da nossa família. Nós respeitamos essa tradição. Portanto, entendo que esse aborto foi um assassinato. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: você quer abortar? Você quer matar o seu filho, só que você não está vendo a forma cruel que você está matando. Mas vamos fazer o seguinte: vamos deixar a criança nascer, e assim que ela nascer, eu te dou uma marreta, te dou uma faca e te dou um revólver. E você mata. Não, o que é isso? Não, pelo amor de Deus. Ué, você não tem coragem porque você está vendo o crime que você está cometendo. Está ali. E você tem coragem de mandar fazer o aborto porque você não está vendo o crime que está sendo cometido. Essa criança, esse feto, vai ser triturado, vai ser esmagado. Vão tirar pedacinhos dele, do crânio, da barriguinha. Eu, com todo o respeito, não sei quanto tempo demorou a decisão da juíza. Houve um erro em se permitir assassinar uma criança um feto com 5 meses de vida. Segundo assunto, diz respeito à decisão do STJ em que, por unanimidade, no dia 22 desse mês, numa quarta-feira, decidiu que as operadoras, os convênios médicos, as seguradoras de saúde,
podem sim rescindir de forma unilateral os contratos de saúde com os seus clientes. Entretanto, se esses clientes, pacientes, estiverem num curso de um tratamento, eles serão obrigados a manter o tratamento, seja ele qual for, até que aquele paciente ou aquela paciente tenha alta médica e hospitalar. Em contrapartida, o cliente paciente deverá manter o pagamento religiosamente em dia com essas operadoras. Foi uma vitória dos pacientes? Foi. Não tenha dúvida que foi. Mas também foi uma forma do STJ não ser taxado de membros autorizadores da eutanásia no Brasil. Que a eutanásia ela é proibida na nossa legislação. A ortotanásia ela é permitida. A eutanásia, ou seja, matar o paciente a pedido dele, não é permitido no nosso país. Foi uma vitória dos pacientes, não tenho a menor dúvida disso, mas essa decisão com certeza ainda vai chegar até o STF, que eles vão tentar. As operadoras têm um lobby muito forte, têm muito dinheiro, eles vão tentar reverter isso. Eu espero que o STF mantenha a mesma decisão e que os pacientes sejam albergados e não desamparados. E é bom que se diga que toda essa celeuma, ela nasce em razão de uma paciente que está com câncer, em estágio já bem avançado, e que da noite para o dia o convênio simplesmente rescindiu unilateralmente o contrato e abandonou a paciente à própria sorte. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí o cliente-paciente, que muitas vezes enfrenta dificuldades financeiras, é obrigado a recorrer a PJ ou a um advogado particular para interpor suas ações, para retomar o tratamento, retomar as cláusulas contratuais. Isso demanda tempo, desgasta emocionalmente o paciente, muitas vezes agrava até mesmo o estado de saúde do paciente. Imagina você, um paciente com câncer, um belo dia ele vai chegar até o hospital fazer a sessão de quimioterapia. Olha, infelizmente o senhor não pode ser atendido porque o convênio não está dando mais cobertura ao senhor. É um câncer, precisava implementar o tratamento com quimioterapia, e agora? Com certeza isso abala emocionalmente o paciente, que já está debilitado, baixa mais ainda a sua imunidade e agrava muito mais ainda o seu estado de saúde. Parabéns ao STJ, parabéns aos advogados que abarcaram esta causa, parabéns aos pacientes, mas fiquem atentos. Se ocorrer isso, os senhores vão ter que, muito embora essa decisão exista, os senhores vão ter que recorrer à justiça. Infelizmente, essa é a nossa realidade no Brasil. O terceiro ponto é aquele caso daquela agressão à procuradora lá de Registro, praticado por um outro procurador. Um ato de covardia. Essa pessoa, eu não posso nem taxá-lo como homem, que está fora da espécie humana, mesmo da espécie animal, porque o animal só ataca o outro para se defender. O animal não ataca nenhum outro animal gratuitamente. Ou ele ataca quando a fêmea está no cio,
ou ele ataca quando o outro animal está invadindo, tentando invadir o seu território. E esse cidadão, vou chamá-lo de cidadão porque eu gostaria de chamá-lo de outro nome, mas não devo fazê-lo. Foi escandaloso ou escandalosa a decisão daquele delegado de polícia. Aquele delegado de polícia, ele desrespeitou a portaria DGP 18/98, que veio para privilegiar, homenagear o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Dentro do poder discricionário dele, ele desrespeitou o artigo 6º do Código de Processo Penal. Dentro do poder discricionário dele, ele desrespeitou, desconheceu o artigo 14º do Código Penal, que fala sobre o crime consumado. Diante dele apresentou-se vítima, mulher, frágil, hematoma no rosto, nos olhos, corte no couro cabeludo, suas vestes ensanguentadas, com dificuldade de falar porque comprometeu o seu maxilar. Do outro lado, o seu agressor, que confirma, confessa ter praticado as agressões. E o delegado simplesmente ouve todo mundo em declaração, encaminha a vítima para exame de corpo de delito e solta o agressor. Porque ele entendeu que não havia um flagrante. Como não havia um flagrante, doutor? O crime acabou de acontecer, crime consumado. Na sua frente estava o agressor e a vítima. Eram visíveis, como ainda é visível até hoje, os hematomas que essa menina teve. Até hoje, está lá, é visível. E o senhor libera o cidadão. Por que o senhor liberou, doutor? O senhor desconhece o artigo 6º do Código de Processo Penal? O senhor desconhece o artigo 14º do Código Penal? O senhor desconhece a portaria DGP 18/98? Se o senhor desconhece, o senhor tem que entregar o seu cargo. E rapidinho. Porque o senhor está cometendo vários delitos. O senhor prevaricou. O nome correto é isso. O senhor prevaricou favorecendo um criminoso. Ponto. Ainda bem que o outro delegado que substituiu o senhor, eu acho que é o delegado titular, entendeu que o senhor errou e corrigiu as suas falhas, pedindo a decretação da prisão preventiva, salvo engano, que foi deferido pelo Poder Judiciário, e esse elemento foi preso dentro de uma clínica psiquiátrica. Isso é comum, né? Aí vem o advogado dele, já preparando uma tese de defesa de que ele era, no dia dos fatos, semi-inimputável ou inimputável, que tem transtornos psiquiátricos e logo não sabia o que estava fazendo. Não é o que nós pudemos constatar, o Brasil e outros países constataram assistindo o filme. O filme de horror que essa menina, essa procuradora passou. O extremo ato de covardia desse procurador. Tese de defesa. Ele não sabia o que estava fazendo. A contraprova que ele sabia é o vídeo e o que ele falou para o delegado. Essa tese vai colar? Não vai colar. Sabe por que não vai colar, doutor? Porque não basta o senhor juntar nos autos um relatório de um médico psiquiátrico,
psiquiatra, ou um laudo que o senhor pague para algum perito fazer. O Poder Judiciário vai conduzir esse cidadão aos peritos do Poder Judiciário. Mas até mesmo para quebrar isso, e o senhor tem sorte de não ser eu, em primeiro plano, não ser eu o delegado de polícia. Que se sou eu o delegado de polícia, eu colocaria esse cara na tentativa de homicídio. Ponto. Ele ainda é responder por lesão corporal, por violência contra as outras meninas que tentaram apartar, segurar, defender a colega e também foram agredidas por esse cidadão. Ok? Como juiz, se fosse eu o juiz ou promotor, dado a sua informação pela imprensa falada, televisiva, escrita, mesmo que não tivesse nos autos, eu já iria requerer a condição desse elemento para um exame de sanidade mental e colher o sanguinho desse elemento. Porque o elemento, quando ele tem problemas psiquiátricos, ele ingere uma dosagem de medicamentos ansiolíticos, dentre outros, tarja preta, que ficam ali na corrente sanguínea dele. É de uso constante. Então seria muito fácil desmascarar esse cidadão apenas para um hemograma, um exame simples, para constatação não só desses elementos químicos, como também de eventual problemas com drogas. O delegado, portanto, ofendeu o artigo 6º do Código de Processo Penal, desconheceu o artigo 14º do Código Penal, que trata do crime consumado, desrespeitou a portaria DGP 18/98, e agora vem o advogado, é o direito dele, ele escolhe a tese de defesa que melhor lhe aprover, e alega que, olha, ele está fazendo um tratamento psiquiátrico, então, tadinho, tá bom. Então, doutor advogado, ele é semi-inimputável ou inimputável na época dos fatos? Beleza. É simples. O que o juiz pode requerer, o promotor pode requerer? Venha aos autos cópia dos processos em que esse procurador atuou nos últimos 6 meses antes da data dos fatos. Aí nós vamos ver lá a forma como ele redige as suas petições, a forma como ele pede, a forma como ele defende o município. E nós vamos saber se realmente ele é louquinho ou não. Que pela forma que ele discorre as suas petições, as suas defesas, os seus requerimentos, a sua atuação, vai me dizer se esse cara tem tirocínio ou não. Se ele realmente é um inimputável ou não. Essa é uma das formas de se avaliar, complementar a prova contra esse cidadão, além da prova que é a própria vítima. O artigo 6º do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, na cabeça do artigo 6º, a autoridade policial, quando souber, tiver notícia de um crime, deve, aí vem os incisos, diligenciar no local do crime, preservar o local do crime, amealhar instrumentos, objetos e provas que entenda necessárias para a elucidação do crime e edificação do inquérito. Se o ofendido, a vítima, estiver no local, se morta, aguardar o IC. Se viva, prestar os primeiros socorros dessa vítima, encaminhá-la ao exame de corpo de delito e após torna-se à delegacia para ser ouvida, se ela tiver condições emocionais para tal. Se o ofendido foi identificado e foi detido ou se apresentou
de livre e espontânea vontade e pressão, ouvir o ofendido, encaminhá-lo também a exame de corpo de delito e dar-lhe voz de prisão em flagrante delito. O poder discricionário do delegado de polícia não admite, em hipótese alguma, que estando o delegado de polícia diante da vítima, na materialidade do ato delitivo, diante do agressor, com a confissão dele, e diante das testemunhas que foram para a delegacia, que também foram vítimas desse cidadão, apenas ouvi-lo em declarações e mandá-lo para casa. E aí o inquérito segue o seu curso normal. O senhor errou, doutor. Na minha opinião, se eu fosse o seu seccional, se eu fosse o delegado-geral de polícia, o doutor Nico, que é agora o delegado-geral de polícia, eu já iria abrir uma sindicância ou um processo administrativo contra o senhor, e a bem da verdade, irei exonerar o senhor, a bem do serviço público. Que o senhor desrespeitou a sua função enquanto delegado de polícia, o senhor desrespeitou o artigo 6º do Código de Processo Penal, o senhor desrespeitou a tipicidade, a vítima, o senhor desconheceu o artigo 14º do Código Penal. O senhor errou. Ainda bem que o seu colega, que eu acho que fica até envergonhado de falar que é seu colega, arrumou a caca que o senhor fez e requeriu a prisão preventiva desse cidadão. E eu espero em Deus não ver ou ouvir falar que esse advogado tentou, em prol do seu cliente, invocar a figura do artigo 23 do Código Penal, que é aquele artigo que fala sobre a excludente de licitude. Vamos lá ver, o que é? Estado de necessidade, em legítima defesa, sua ou de outrem, estrito cumprimento do dever legal. Não se aplica a esse cidadão. Eu fico só imaginando o pai, o irmão, o namorado, o noivo, o marido dessa menina assistindo essa cena. Esse cidadão teve muita sorte. Muita sorte. Bater na filha dos outros é complicado, cidadão. Só teve muita sorte. Portanto, errou esse delegado, e na minha humilde opinião, se eu sou o seccional desse cara, ou mesmo titular, eu de imediato mandava o ofício para a corregedoria para apurar os fatos. Cidade pequena, um cara é procurador, outro é delegado, às vezes jogam bola junto, tomam um chopinho junto. Eu quero crer que eu vou ter um favorecimento aí. Forte abraço, Deus abençoe a todos.